Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 25ª rodada. Agora teremos, né, aí praticamente um mês, né, de partidas do Campeonato Brasileiro sem interferência, né, de Copa do Brasil e Libertadores do Sul-Americano. Copa do Brasil só em dezembro, né? Mas Sul-Americana e Libertadores teremos no final de outubro. Então teremos aí bastante rodadas até os times que estão na Sul-Americana e na Libertadores estarem em campo. Porque na verdade agora só são três, né? O Atlético Mineiro pela Sul-Americana e Palmeiras e Flamengo pela Libertadores. Agora vai se afunilando, estamos nas semifinais, e aí já parabéns aos três, né? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, e aí independente de como chegaram. O que teve mais, eu não vou falar facilidade, que não foi fácil, mas se impôs mais foi o Palmeiras. O Palmeiras se impôs perante o River Plate e ganhou as duas. Então, o Palmeiras, que na minha opinião, vou repetir, é o grande favorito ao título da Libertadores por tudo que vem sendo feito. Não necessariamente vai ganhar, mas se tivesse o título por merecimento, o merecimento do Palmeiras é inevitável diante de todos que estão ali nas semifinais. E na minha opinião, hoje, dos quatro da Libertadores, né, que estão nas semifinais, o Palmeiras para mim é o mais forte, tá? Diante dos fatos atuais. Já na Sul-Americana, né, o Atlético Mineiro se classificou, mas meio que aos trancos e arrancos, né? Muito parecido com o Flamengo na Libertadores. Então, o Flamengo e o Atlético Mineiro avançados, estão nas semifinais, agora é outro campeonato. Cada fase é um campeonato. Não quer dizer que nas semifinais o Atlético Mineiro vai jogar mal e o Flamengo vai jogar mal. E o Palmeiras vai continuar arrebentando. Cada fase é diferente. É uma história completamente diferente. Então a gente tem que parabenizar os três, independente da forma como chegar. Se foi mais fácil, se foi mais difícil. Temos três representantes nos campeonatos sul-americanos. Um na Sul-Americana e dois na Libertadores. Bom, e aí, como eu falei, a Copa do Brasil é só no final do ano. Então, a gente volta o radar pro Brasileirão, que está na 25ª rodada. Lembrando que são 38 rodadas, ou seja, já estamos caminhando para a reta final, né, do Campeonato Brasileiro. E aí as disputas se intensificam, a maioria dos times só estão no Campeonato Brasileiro, né? Só estão no Campeonato Brasileiro. Os times que estão na Copa do Brasil só vão ter preocupação no final do ano, que é Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco da Gama. Né? E nenhum desses estão nem mais na Libertadores e na Sul-Americana. Quem estava era o Fluminense, mas não está mais. Então, Cruzeiro, Corinthians, Fluminense e Vasco da Gama vão jogar até dezembro o foco só no Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro ainda tem em outubro que se dividir. Isso pode fazer uma certa diferença no Campeonato Brasileiro, principalmente no topo da tabela, que tem Flamengo e Palmeiras brigando lá em cima e tem o Cruzeiro, que só vai se preocupar com alguma coisa fora do Campeonato Brasileiro em dezembro. Então isso, de repente, o Cruzeiro pode aproveitar aí aquele período das semifinais da Libertadores. O Cruzeiro pode aproveitar esse período, quem sabe, e avançar e ultrapassar
né, na briga pelo título. Então vamos lá para a gente fazer mais uma análise, mais palpites sobre essa rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magrande, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magrande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, não dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos que você assiste. É simples, depois que você curtir, vai abrir um aba escrito hypar, você vai lá e clica, que você vai estar ajudando o canal a crescer. Então vamos lá, galera. Teremos clássicos. Um clássico estadual e um clássico regional. Teremos Fortaleza Esporte, né? Clássico nordestino. Teremos jogo ali, pode-se dizer um clássico sulista, né? Juventude Internacional também, já que a gente falou de Fortaleza Esporte. A gente fala de Juventude e Internacional. Teremos um clássico estadual, que é Fluminense e Botafogo. Bom, teremos o encontro das duas maiores torcidas do país, Corinthians e Flamengo. Teremos bons jogos. Então vamos lá, galera. Sábado teremos 4 jogos, domingo teremos 5 jogos e segunda-feira fecha a rodada. Fortaleza Esporte, sábado, dia 27/9, 4 horas da tarde. Fortaleza Esporte. O Fortaleza tentando aí recuperação, né? Está numa situação muito complicada. Ainda dá para o Fortaleza sonhar em permanecer na Série A? Não dá. Dá. Nesse momento está a 7 pontos do Atlético Mineiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas tem que começar a vencer, né? Os últimos 5 jogos do Fortaleza só ganhou 1. O Sport nos últimos 5 jogos ganhou 1, empatou 2 e perdeu 2. Ou seja, a campanha do Sport nos últimos 5 jogos é até melhor do que a do Fortaleza. Cara, se o Sport ganhar, fica 1 ponto do Fortaleza. Cara, mas jogando em casa, o Sport vem aí de uma vitória, né? O Fortaleza vem de uma derrota, mas que era normal, a derrota do Fortaleza. Fortaleza e Sport, cara, bom jogo. Jogo brigado, né? Vai ser um jogo com cara de Libertadores. Fortaleza e Sport, mas eu vou de Fortaleza. Eu vou, eu vou de vitória do Fortaleza. Agora é o seguinte, se o Fortaleza perder pro Sport, esquece. Esquece. Esquece Série A. Não estou menosprezando o esporte, não. É porque vai perder para o último colocado e vai ver a galera se distanciar. E aí vai abrir muito ponto. Muito ponto. E aí vai ficar difícil para Fortaleza. Então, Fortaleza Esporte. Eu vou de vitória do Fortaleza. Vasco da Gama e Cruzeiro, também no sábado, dia 27/9, 6h30 da noite. Vasco e Cruzeiro. O Vasco vem aí de um empate contra o Flamengo, de uma vitória contra o Bahia, né? Vem empolgado. E o Cruzeiro, não querendo perder ponto, não deixando a dupla Flamengo e Palmeiras abrir. O Flamengo tem um jogo difícil, Palmeiras também, né? O Cruzeiro quer aproveitar que os dois foram para a Libertadores, podem estar mais cansados, podem perder ponto. Na última rodada o Flamengo já perdeu ponto, né? Justamente contra o Vasco. Cara, um bom jogo. Um bom jogo. O problema é que o time do Cruzeiro é um time que está sendo formatado para não esquentar muito com sofrimento. Ele não esquenta muito para jogar bonito, ele não esquenta muito se não ficar com a bola. É um time bem. Como é que eu vou falar?
bem focado apenas em resultado. É aquele time resultadista. E que aí aqui não é nenhuma crítica. Porque tu vê times que gostam do resultado, obviamente todo mundo gosta, mas joga um futebol legal, gosta de dar espetáculo. O Cruzeiro não esquenta com isso. Essa é a minha visão. O time do Cruzeiro é melhor do que o do Vasco. É só olhar a tabela. Né? É, o Vasco aqui na 13ª colocação. Os últimos 4 jogos não perdeu o Vasco da Gama, ou seja, vem aí melhorando. E o Cruzeiro nos últimos 4 jogos ganhou os 4. Né? Hoje é o segundo colocado, está um ponto atrás do Flamengo. O Flamengo tem um jogo a menos? Sim, mas está um ponto atrás do Flamengo. E o Flamengo tem um jogo difícil fora de casa contra o Cruzeiro. O Flamengo pode perder ou pode empatar. E aí o Cruzeiro avança, passa. E o Palmeiras não vai conseguir passar. O Cruzeiro está atrás, o Palmeiras está atrás. O Palmeiras só vai poder passar quando os jogos foram colocados em dia. Né? Mas o Cruzeiro pode terminar a rodada, ou pelo menos terminar o sábado na liderança. Cara, Vasco, Vasco e Cruzeiro. Mas acho que o Vasco vai dar um trabalho pro Cruzeiro. Eu acho que o Vasco vai dar um trabalho. O Vasco e Cruzeiro eu vou de empate. O Vasco e Cruzeiro eu vou de empate. Juventude Internacional também no sábado, dia 27, 6h30. Cara, Juventude, 18º, Internacional, 14º. Diferença de 6 pontos de um para o outro. E os dois brigando contra o rebaixamento. Internacional vem de uma derrota pro Grêmio. Contratou aí o. Pode esqueci o nome desse treinador que foi do Vasco, coitado Internacional. Puta que pariu. Ramon Dias, acho que é isso, né? Pelo amor de Deus. É pedir para se foder. Mas vamos lá. Juventude Internacional. Cara, obviamente o time internacional ainda acha melhor do que o Juventude, né? Mas o Juventude vai dar trabalho. Juventude vai dar trabalho para o Inter, porque o time do Inter agora com o treinador novo, um pensamento diferente. Juventude Internacional. Cara, eu vou ser bem sincero, Juventude Internacional eu vou de empate ou Juventude. Juventude Internacional eu vou de empate ou Juventude. Também no sábado, dia 27/9, 9 horas da noite, Atlético Mineiro e Mirassol. Atlético aí conseguiu se classificar para a semifinal sul-americana. Vai pegar o Mirassol, que hoje é melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é o 16º colocado. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E vai jogar contra o 4º colocado, que é o Mirassol. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol ganhou 4 e empatou 1. O Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos, não ganhou nenhuma, só empatou 1. Então, quem é melhor nesse momento? É o Mirassol. E o Mirassol sabe jogar no contra-ataque. O Atlético Mineiro não vem jogando nada. Atlético Mineiro e Mirassol. Cara, bom jogo, mas eu vou de empate ou Mirassol. Empate ou Mirassol. Aí no domingo, dia 28/9, 11 horas da manhã, Grêmio e Vitória. Grêmio e Vitória. O Grêmio é o 11º com 29 pontos e o Vitória é o 17º com 22. 7 pontos de distância de um para o outro aí, né? O Grêmio tentando se afastar da zona de rebaixamento e vem, né, de uma... Na última rodada, né? Ganhou do Internacional, mas teve um jogo atrasado que acabou empatando em casa com o Botafogo. Grêmio e Vitória. Grêmio e Vitória. Bom jogo. Eu vou de Grêmio. Vitória do Grêmio. Vitória do Grêmio. Também no domingo, dia 28/9, 4 horas da tarde, Bahia e Palmeiras. O Bahia vem jogando muito mal. A zaga vem falhando o tempo inteiro.
Palmeiras vem empolgado de um grande jogo contra o River. Cara, o Bahia pode até ganhar, mas já não tem o Jean Lucas, né? Cara, eu vou de vitória do Palmeiras. Bahia e Palmeiras, eu vou de vitória do Palmeiras perante o Bahia. Domingo, dia 28/9, também 4 horas da tarde, clássico Fluminense e Botafogo. É. O Botafogo ficou secando aí os cariocas, né? Ficou secando o Fluminense, secando o Flamengo. A secada do Botafogo, né? Em cima do Fluminense funcionou. O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, mas a secada do Botafogo em cima do Flamengo não funcionou. O Flamengo continua na Libertadores. Fluminense aí com o novo treinador, Zubeldia, né? Em São Paulo. Cara, os dois estão aqui. O Fluminense é o oitavo colocado com 31 e o Botafogo é o quinto com 40. O Botafogo só está no Campeonato Brasileiro. Nesse momento eu não vejo o Botafogo brigando por título, nem com futebol para brigar por título. E aí o Fluminense, menos ainda, né? Não vejo o Fluminense brigando contra o rebaixamento, nem ponto para isso, tá com a vantagem legal. Cara, Fluminense e Botafogo, bom jogo. Fluminense e Botafogo, bom jogo. Mas eu vou de vitória do Botafogo. Para mim, o Botafogo vence o Fluminense. Fluminense e Botafogo, eu acho que o Botafogo vence o Fluminense. Também no domingo, dia 28/9, 6h30, Bragantino e Santos. Né? Bragantino e Santos. Bragantino está aqui no meio da tabela, na nona colocação com 31 pontos, e o Santos é o 15º com 26. Santos brigando contra o rebaixamento. E o Bragantino ali no meio da tabela, um pouco mais confortável. Nos últimos 5 jogos, o Santos ganhou um, que foi o último. No Bragantino, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, ganhou um, empatou o outro. Cara, é um bom jogo, cara. Um bom jogo, um jogo corrido. Os dois times gostam de um jogo agitado. Bragantino e Santos. Bom jogo, cara. Bragantino e Santos, bom jogo. O Bragantino perdeu aí pro Cruzeiro de virada. Cara, mas Bragantino e Santos eu vou de empate ou Bragantino. Bragantino e Santos eu vou de empate ou Bragantino. Aí domingo, dia 28/9, 8h30 da noite. Porra, 8h30 da noite no domingo é sacanagem, né? Corinthians e Flamengo. Né? O Corinthians está na Copa do Brasil, mas só no final do ano. E o Flamengo se classificou para as semifinais da Libertadores. Vem de um jogo bem complicado na quinta-feira, né? Não sei se vai dar tempo de todos os jogadores se recuperarem. Mas o Flamengo vai com o que tiver de melhor. O Flamengo não fez uma grande partida contra o Estudiantes. O Flamengo deu uma queda de produção, principalmente defensiva. Tá? Principalmente defensivo, o Flamengo deu uma queda. Vai ser um jogo bem complicado, cara. Corinthians e Flamengo vai ser um jogo bem complicado. Corinthians e Flamengo tem um jogo bem complicado. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians perdeu 2, empatou 2 e ganhou 1. E o Flamengo nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 2. Cara, Corinthians e Flamengo. Eu vou de empate ou Flamengo. Corinthians e Flamengo eu vou de empate ou Flamengo. E aí na segunda-feira, fechando a rodada, dia 29/9, 8 horas da noite, São Paulo e Ceará. São Paulo que foi eliminado da Libertadores, agora está só no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está aqui na 7ª colocação com 35 pontos, não briga por título. A briga agora é para tentar chegar na próxima Libertadores. E o Ceará está ali na 12ª colocação, brigando contra o rebaixamento.
São Paulo nos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E o Ceará ganhou 1, empatou 3 e perdeu 1. São Paulo e Ceará. Cara, o Ceará tem muitos desfalques, né, cara? O Ceará perdeu muitos jogadores, cara. São Paulo vem aí em baixa, porque o São Paulo também tem muitos jogadores fora, né? São Paulo tem 6 ou 7 jogadores fora. Vem aí de uma eliminação, né? Em casa, mas tem que se recuperar. São Paulo e Ceará, eu vou de vitória tricolor. São Paulo e Ceará, eu vou de vitória do São Paulo. Então tá aí os meus palpites, a minha análise para mais uma rodada do Brasileirão, rodada de número 25. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.